Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. E hoje vamos aqui nesse canal explorar assuntos sobre mediunidade, conscientização, espiritismo, desobsessão, música e muito mais. Então dá uma navegada aí pelo canal se você está chegando hoje, que tem bastante conteúdo já publicado. A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182, te aguardando para momentos de reflexão, de conscientização, de amor, de cura, de perdão. E se você quer agendar uma visita, quer saber informações sobre os tratamentos que a casa oferece, dá uma ligadinha lá, agenda, pede informação, o telefone sempre aparece no vídeo e a gente fala aqui. Dois telefones nos 2606-6220 ou 2605-6865. Então se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, porque durante toda a semana tem conteúdo, tem evangelho aos domingos, tem palestras com a psicóloga, a doutora Thais, tem músicas do coral e tem o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Bom, dados, recadinhos, a gente pede licença para você, para o mentor do vosso lar, para todos os teus familiares, para que nós possamos adentrar na tua casa, convidando ao nosso Mestre Jesus, a todas as fraternidades do bem e do amor, nesse circuito de luz e de proteção, para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar de prece. Quando a gente fala de prece, né? Se a gente pega a história, é, desde que o mundo é mundo, existem relatos de tentativas de conexão com uma entidade superior, com Deus, com os deuses, com o objetivo de transcender, né? E ela é muito importante na vida e significativa na vida humana, né? Para o espiritismo, ela tem um papel muito peculiar, né? Dessa de, além de manifestar uma energia direcionada, de conectar você com o plano espiritual da luz, mas também de refazimento, de um momento de interiorização. Então, se você pega algumas citações, por exemplo, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que a prece é uma invocação por meio do qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que se dirige. Pode ser objeto de pedido ou simplesmente de agradecer. Quando a gente pensa nisso, né, muitas vezes fica a pergunta: você faz as suas preces com qual intuito? Porque na maioria das vezes a gente confunde a prece com algo parecido com o Muro das Lamentações, né? Que é meio para ou pedir, 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 ou reclamar, 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 muito pouco agradecer, e quando agradecer, mesmo assim, um agradecimento de meio de troca, né? Ah, eu queria, eu agradeço porque eu consegui aquilo que eu pedi, mas se você puder dar um pouquinho mais, eu fico mais grato ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado e parar de, embora e a gente não está julgando, existem meios de canalização do pensamento, de direcionar. A prece ela é muito mais do que isso, né? É, ela é muito mais do que as palavras bonitas, ela é muito mais do que seja o seu texto, seja a sua vela, seja o que for, ou todo o floreio que muitas vezes a gente cria em volta da prece, mas como um estado mental e emocional, conforme o Kardec disse, que te permite se conectar com o plano espiritual superior, né?
com meio de até se refazer, de se modificar. Existem alguns estudos, inclusive, científicos, que falam do poder da analgesia, né? Porque esse estudo, então, ele fala o seguinte, que pessoas que faziam prece fizeram ressonâncias magnéticas, tal. Então, pessoas que entravam em estado de prece sincera ativavam determinadas áreas do lobo que produzia uma série de neurotransmissores e sedavam o sistema nervoso de modo que elas sentiam menos dor, né? Era tipo plano espiritual, ia lá, injetava uma injeção analgésica? Não, mas essa conexão fazia com que o cérebro da pessoa entrasse num estado de comando, reduzindo as questões de dor. Existem outros estudos, se eu não me engano, de Harvard, inclusive, que fala da questão da prece como redutora do estresse. Então, e se a gente para pensar, quando você está em estado de prece, né, verdadeiro, você meio que se desliga, não é? Você não precisa, às vezes, de um contato maior, um estado de reflexão maior, tal. Então, comprovou-se o quê? Que existe, por meio desses breves momentos, existia uma baixa adrenal, ou seja, reduzia-se a adrenalina, consequentemente, os níveis de cortisol reduziam, que é o hormônio do estresse, e as pessoas se sentiam mais relaxadas. Bom, então, se a gente pensa que não só espiritualmente, mas fisicamente existe já comprovações dos benefícios da prece, talvez não seria melhor, então, a gente se dedicar um pouquinho mais às nossas preces verdadeiramente de coração aberto, né? Chico fala que a prece é luz na sombra, né? É um refrigério da prova, renovação do sofrimento, bênção de paz, serviço de amor, apoio nos momentos difíceis ou da sua cruz. Ou seja, lembra que eu falei? Olha, Chico fala isso antes desse estudo, né? Que bênção de paz, ou seja, ajuda a você ficar menos estressado, né? Renovação no seu sofrimento. Olha, tira as dores, refrigério na prova. Seja as dores emocionais, seja as dores físicas. Não que isso vai tirar, mas vai ajudar, né? E quem nos garante que não também vai modificar estados, né? Físicos e espirituais. Então, o objetivo da palestra hoje é falar assim: para um pouquinho, sabe? Para de ficar criando subterfúgios ou achar que Deus é um empregado seu ou que a prece virou uma moeda de troca de um mercado de bênçãos e se permita verdadeiramente se conectar com o plano espiritual. É um momento, e às vezes as pessoas falam é, tá, das palavras bonitas, das coisas, mas quando você entra em contato verdadeiramente com algo superior, e eu não sei para os meus amigos, mas para mim é assim, pouco importa as palavras, porque o sentimento é tão bom que pouco importa as palavras, o lugar, a roupa, o outro, o que está, mas a sensação, essa conexão que é como se fosse preencher os nossos vazios ou nos, como eu posso dizer, reenergizar, né?
é você se sentir bem verdadeiramente. E eu acho que a prece tem esse poder, né? Se você pega todas as literaturas, inclusive as espíritas, existe muito disso. Inclusive a necessidade da prece como o alimento da alma, como força do seu espírito que está encarnado e usa ela como um canal de comunicação com Deus. Então, o que eu tinha para falar um pouquinho de prece é isso. Eu vou passar para o Carlos, que ele vai falar um pouquinho mais da prece. Vamos lá, Carlão? Vamos lá, Fábio. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maurício, pessoal que nos assiste aí, nossos fiéis ouvintes. Prece. É, tem tantos aspectos que a gente pode abordar, né? Você já citou vários deles aí. E se nós entramos em história, como toda a nossa história humana, ela tem percalços muito grandes, ela já foi usado na Igreja Católica como indulgência, né? Você pecava e a remissão do pecado era tantas preces ou tantas situações, ore, né? E tudo mais. E eu não estou aqui, e a ideia sempre não é recriminar nenhum comportamento, porque houveram momentos, e talvez para algumas pessoas esses momentos ainda sejam válidos desse meio, né? Porque a prece, para mim, é algo que tem que te levar a alguma coisa extrasensorial, que te aproxime de algo maior, seja de Deus, apesar que a maioria das religiões vai falar que você reza aos intermediários de Deus que vão levar a Deus a sua prece, né? Raramente. Aí tem algumas que pregam a questão de falar diretamente com a fonte, mas são poucas. O próprio Livro dos Espíritos, ele traça a prece como uma intercessão, um entrelaçamento de pensamentos, e no próprio Livro dos Espíritos tem muitas preces aos espíritos superiores, intercessão pelas pessoas que sofrem, são várias preces colocadas ali no Pentateuco para coisas específicas, né? Então, cada pessoa vai ter uma conexão, um gatilho diferente. Obviamente que vai tentar se fazer isso, colocar isso num quadradinho, até para massificar alguma coisa, e já fizemos isso várias vezes na história. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, e você abordou um pouco disso, menos com a forma e mais com o conteúdo, né? E com o meio, tem que ser algo que te leve a uma situação além da matéria e ligada à felicidade sua ou que você quer transportar para alguém. Porque não adianta, os nossos pensamentos são fontes de força tremenda. E eu acredito que a prece ou qualquer gatilho que você coloque, ele vai unir o pensamento, que é racional, à emoção. E a emoção pode ser sentir-se mais próximo de Deus numa praia, numa montanha, numa cachoeira, no recôndito do teu quarto, quando você vai de verdade se reconciliar contigo mesmo antes da oração e com o teu inimigo, né? Como deveria ser classicamente. Pode ser independente de um lugar, pode ser uma situação que te traga uma felicidade imensa, que você se sinta de novo ligado a Deus por isso. Então, o gatilho pode ser ambiental, pode ser sonoro, pode ser visual, pode ser só sentimento, né? Obviamente que, de novo, quando a gente olha em massa, é muito mais fácil você orar e você se concentrar, você dar foco dentro de um templo, onde outras pessoas estão, já criaram aquela corrente energética que você vai entrar no meio dela, né? Isso se torna muito mais fácil. Tanto é que os locais normalmente de oração
transmite até essa paz que você falou, porque ela vai além do teu estado físico, ela se impregna na parede, é tudo energia. Do mesmo jeito, quando você vai num ambiente que a gente já falou outras vezes, mais complexo, aquela energia mais complexa também se impregna no ambiente. Mas nós precisamos parar um pouco de apelar, eu vou usar o termo apelar mesmo, para a prece, para essa conexão extrasensorial, nos momentos de só de dificuldade, que a saúde me falta, que o dinheiro me falta, que o trabalho me falta, que a companhia de alguém me falta, porque senão a gente perde toda essa riqueza que nós estamos colocando aqui, desse momento de ligação, através de palavras, através de olhares, de pensamentos, de ambiente, do que você quiser, do gatilho que você quiser para se conectar com isso. E aí, quando esse gatilho não é a felicidade, ele é o desespero, poxa, os espíritos, Deus não vai te ouvir porque você está desesperado pedindo? Lógico que vai. Mas será que a gente tem que colocar nesse momento, como muitas vezes a gente coloca, quando a gente entra em desespero? Será? Acredito que não. Acredito que a gente tem que pensar nisso como algo que transcende de verdade, como você falou, como algo que eleva, que dá satisfação, que nos aproxima de Deus e nos dá o bem. O nosso pensamento positivo, racional, unido à emoção de uma prece, cura, salva, protege, ampara. Então nós temos que pensar nisso desse jeito. E uma palavra que eu esqueci, e te leva a estados de plenitude. Junto com a paz que você colocou, junto com outras coisas, é estados de plenitude. Você vai para as religiões orientais, ele vai falar muito de. Ele não dissocia, não consegue dissociar a prece de meditação, de se abster do mundo real das formas. A maioria das religiões orientais vão falar isso. Vão falar, inclusive, de você se abster até, às vezes, de pensar racionalmente para fazer essa conexão que você falou. Então, Fábio, é isso, é essa questão de transcender e parar de olhar a prece do outro. Se é grande, se é pequena, se é com intenção, cuide da sua, que a sua seja bem intencionada, que a sua seja para o bem e que a sua seja sempre de gratidão. Sempre de gratidão. Inclusive, podia colocar o texto de gratidão até quando você pede, né? Pai, já lhe agradece antes pelo que você vai conseguir. Olha, estou num momento difícil, mas eu já estou aqui a minha prece, eu estou precisando de um trabalho novo, já agradecendo pelo trabalho novo que vai vir, pelo meu esforço, junto com a prece. Mas era isso que eu tinha que falar. Vou passar para o meu amigo Ronaldo, que já está lá a postos. Muito bom, obrigado, Carlos. Carlos Maurício, Fábio, né? Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É, alguns pontos aqui que eu queria colocar, né? Que a gente fala de pressa, tem muita informação. É, tem um ponto que eu talvez eu vou usar um pouco o que você falou anteriormente, que acho que foi o Carlos que falou, né? A prece, ela varia, ou cada um tem o seu motivo, tem o seu jeito, né, de se expressar, tem o seu jeito de ter até a fé, né? A prece está voltada um pouco na fé, então a sua fé também, ela de pessoa para pessoa, então isso muitas vezes a forma que ele vai expressar a sua prece é diferente, né? Quando a gente fala em religiões, vamos ver religiões usando a prece de várias formas, pode ser até dogmas, né? Para fazer uma prece a Deus, você tem que acender uma vela, você tem que pegar um texto, você tem que, né, você tem que juntar algumas coisas, vamos dizer assim, né? Que servirão ou podem servir de auxílio
no momento deste. E aí, quando eu volto, quando eu olho para o nosso aqui, para o nosso, a gente fala do Espiritismo, né? Eu acho que é essa nossa conversa, nós estamos embasados nele, nós falamos aí por várias vezes o que diz o Livro dos Espíritos, né? Eu sempre lembro um pouco aí no meu pensamento, né? Aquilo do o Espírito da Verdade, o que ele nos fala, né? Espíritas, né? Amai-vos, né? Esse é o primeiro ensinamento. Segundo, instruir-vos, né? Esse é o segundo ensinamento. E a instrução aqui, vou pegar um pouco a questão da instrução, ela vem desse entendimento que nós estamos tentando passar aqui agora, né? Esse entendimento do que seria uma prece, do que seria. Por que esse instruir? Porque primeiro eu tenho que saber para quem eu vou direcioná-la, né? E qual o motivo de eu fazer a prece. Quando a gente fala em direcionar, o Carlos falou aqui, intermediários de Deus, né? Intermediários de Jesus. Eu faço prece para Jesus ou eu faço prece para Nossa Senhora Aparecida? Né? Ou eu faço prece para algum santo que eu tenho uma certa que eu tenho um prazer, que eu gosto, que eu tenho, né? Então tudo isso está na nossa cultura, está no nosso entendimento. E o conhecer que eu falo aqui, o instruir-os, ele vai nos dando uma projeção de, primeiro, que nós somos espíritos, né? Como Jesus é um espírito, como todos esses intermediários, né, são espíritos. O que muda é a sua superioridade, é o seu entendimento, é o seu conhecimento. E que para nós, às vezes o espírito, lembra, um puxa o outro, é uma escada, né? Talvez quando nós façamos nossas preces dirigidas, né, a esses espíritos que muitas vezes nós nos dirigimos, né? Nós fazemos prece ao doutor Antônio, né? Doutor, me ajude, né? Nós temos aqui um grupo que muitas vezes vamos fazer prece, vamos, e levamos aos doutores da casa, e levamos as fraternidades de luz que trabalham na casa, a fraternidade de Maria, a fraternidade dos Pretos Sérios, todas as fraternidades que estão conosco, por quê? Porque são espíritos, né, que de alguma forma olham por nós. Mas esse olhar por nós, é aí que eu queria entrar um pouquinho mais, no instruir-vos, né? Que é primeiro entender que às vezes é que nós estamos passando, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Tudo aquilo que nós estamos, as nossas aflições, tudo aquilo faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Muitas vezes são os despertar, né? O despertar da nossa vida, na ociosidade no plano espiritual. Nós não podemos, né? A gente sempre fala que nós não viemos aqui para passar férias, né? Às vezes, a nossa zona de conforto, o que está acontecendo conosco é a nossa zona de conforto. E às vezes a gente vê alguma coisa que acontece na nossa vida que vai fazer que nós saímos disso, né? E às vezes nós pedimos a prece para que aquilo saia da nossa frente, para que aquilo não exista. E muitas vezes é o contrário. A prece tem que ser para que eu consiga transpor, para que eu consiga passar por aquilo, para que eu consiga, naquele momento da minha vida, né, nas minhas dificuldades, que eu consiga, né, mesmo que seja doença, nós sabemos que a doença é complicada, que é grave e tudo mais, mas sempre tem um ensinamento, sempre tem um propósito, tem que ser uma causa e um efeito, nós estamos muito disso. Então, às vezes a prece, por isso que eu falo do instruído, do conhecimento, às vezes não é para livrarmos disso, né? Nós vivemos aí Jesus, como eu falo, né? Livrar desse cálice. Não, mas se for necessário que eu passe, por isso que eu passe, Jesus passou, né? Então, só observar que talvez a prece, o nosso pedido, vamos dizer assim, ele tem que ser um pouco, talvez, analisar o que nós na verdade, queremos, né? Porque às vezes a gente sempre fala, você tem que sempre pedir o que você quer, o que você necessita, né? E eu volto aqui à casa dos tarefeiros, quando fazemos no final do ano, né? Nossos pedidos, o que nós queremos? Nós queremos não ter a dificuldade, não ter os problemas, nós queremos saber como passar por isso, ter a instrução, ter o conhecimento de como passar pelas nossas dificuldades, de como passarmos, né? Ou para que, não que o fardo seja leve, vamos dizer assim, né? Mas que cada um vai carregar seu fardo conforme a sua necessidade, mas que nós saibamos, tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos amor, né? Não vamos nos irritar com Deus, não vamos achar que nós somos os coitadinhos, né? Então, tudo isso eu acho que é importante para que nós saibamos aí utilizar a fé e a prece. Porque, fala, quando você vai fazer a prece, é você fazer a ligação com o ser superior, com o ser maior. E esse entendimento, né, tem que ficar claro
tem que ficar entendido. Talvez esse superior, até as palavras que eu vou usar, né, até palavras repetitivas. Imagina assim, ele vai querer que eu me ouvir, talvez, falando 10 Ave Maria? Talvez não. Talvez isso seja mais objetivo. Talvez tenha que ser mais prático, né? Talvez eu tenha que sentir do fundo da minha alma, do fundo da minha, do meu espírito, do meu pensamento, aquilo que realmente eu quero, que realmente é necessário para nós, né? Então, o ponto aqui, Carlos, bem na minha fala, quando eu penso em falar em prece, né, eu me percebo o que eu quero, o que é necessário. Lógico, numa doença a gente vai dizer não, né, para alguém que está acamado, para alguém que está no hospital, alguém vai fazer uma cirurgia, para que tudo ocorra bem, para que isso é uma prece, mas tem que ter a prece do dia a dia, do comum, né? Hoje a minha prece, meu dia foi bom, foi maravilhoso, as coisas aconteceram, o agradecimento, né? O agradecer pela natureza, pela vida, por estarmos vivos, por estarmos tendo essa oportunidade de reencarnar, e nessa reencarnação estamos convivendo com as pessoas que estão do nosso lado, né? As coisas caminhando, ou seja, aí que eu falo de usar um pouco a inteligência, se assim posso dizer, né? Para percebermos, senão a gente vai fazer preces repetitivas, preces que nós não analisamos, não pensamos, e nem sabemos talvez nem o que estamos pedindo, na verdade, né? Se é para pedir ou se é para agradecer, e agradecer também os momentos bons, né? Então, é um pouco disso que eu acho que eu penso aqui quando eu falo da prece, né? E eu penso que os espíritos se expressam em todos os lugares, os espíritos se expressam em todos os lugares. Então, como o Carlos falou, ele vai se expressar numa igreja? Vai. Num templo? Vai. Ele vai se expressar nos tarefeiros? Não vai. Nós mais fazemos lá nos tarefeiros. Eu faço toda abertura de trabalho, encerramento, tem uma prece, né? Tem uma gratidão, né? E ele vai se expressar no meu quarto? Vai. Na hora que eu for dormir, ou que eu for acordar, que eu for pedir, ou que eu tenha um dia bom, que as coisas aconteçam, que esse problema se solucione, que eu busque boas pessoas do meu lado durante o dia, e vai, né? Mas é importante que nós saibamos como pedir ou como agradecer, né? E saibamos com quem nós estamos pedindo, para quem nós estamos pedindo, né? Porque aí sente o coração, sente a nossa emoção e as coisas ficam melhor. Acredito que seja isso, Carlos, Fábio e Maurício. Muito bem, muito bem. Você sabe que aí vocês vão falando, a gente vai aqui pensando, mas antes de mais nada, um bom dia, Fabinho, Carlão, Ronaldo, vocês aí que estão nos assistindo, muito bom dia, tá? Tem coisas que a gente fala assim, tem coisas que é de cada pessoa, né? Eu entendo que a prece é de cada um. Tanto o Carlão já falou isso, Fabinho, Ronaldo já falou isso, mas cada um, como que se conecta com o Pai? Como que se conecta com Deus? Como se conecta com os seus protetores, com os seus guardiões, com a sua ancestralidade, né? Como que você se conecta com a espiritualidade? Acho que essa é a grande questão. E aí, a forma de você se conectar com a espiritualidade, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito. Aqui nós não vamos falar o que é o certo, se esse é o certo, aquele é o certo, esse é errado, aquele é errado. Nós estamos aqui para julgar. E sim, como que você se conecta com a espiritualidade? Num campo, que os meninos falaram, numa praia, de repente num entardecer, de repente num pôr do sol ou num nascer do sol. De repente você está num local onde você está vendo aquele sol descendo na praia. Às vezes a praia está lotada, mas só está você e a espiritualidade. Parece que não tem ninguém do seu lado. Olha que coisa maravilhosa. Aí você vendo aquele sol descendo assim na água, é uma coisa maravilhosa. Então, por que que a gente fala essa conexão? Porque Deus está em todo lugar. Olha que interessante, Deus está em todo lugar, né? Então, quando a gente fala se conectar com Deus, onde você está? Como que você se sente nesse lugar? E aí, vocês colocaram muito bem, uns falam na igreja, outros falam no centro espírita, outros no centro umbanda, outros no centro de candomblé, outros num templo budista, outros numa igreja evangélica. E você se sente bem? Aqui não estamos aqui para julgar, e sim para aonde que você se conecta com o Pai. E precisa estar nesses locais? Lógico que não, mas o local te influencia, o local vai te ajudar a fazer essa conexão. Então, quando a gente fala da prece, eu entendo assim, que é bem por esse caminho, né? E aí, a partir do momento que você se conecta, não necessariamente você vai pedir. Você pode se conectar simplesmente por agradecer de estar vivo, por agradecer a oportunidade de estar encarnado e tendo a oportunidade de fazer o seu melhor e sair melhor dessa reencarnação. Então, quando a gente fala de prece, de rezar, de oração,
dessa conexão, lembrando sempre, é, a própria palavra diz oração, orar com ação. Pelo menos outro dia falaram isso, eu achei isso bastante interessante. Oração é o quê? Orar com ação. Você ora, você pede, você faz o que precisa ser feito, que o Ronaldo falou, para ter um bom dia, para ter um dia legal, para ter um dia excelente, mas você se levantou, você se trocou, você foi trabalhar. Mas antes que ele pedir o dia, fica lá deitado na cama dormindo, ai, tem uma preguiça de sair hoje que você nem imagina, não vou fazer nada. Aí não vai acontecer nada. Aí você pede saúde, pede energia boa, pede boas musculaturas, aí você tá, não, tô com uma preguiça de fazer minha ginástica, tô com uma preguiça de fazer minha atividade física, de fazer minha caminhada, não adianta nada. Então, aí você fala, é orar com ação. Você ora, você pede força, você pede energia e vai em frente. Vai ter as dificuldades, seja elas financeiras, seja elas de saúde, seja elas de relacionamento, seja elas quais forem. Todos nós aqui, cada um tem a sua cruz para carregar, vamos chamar assim, né? Cada um tem a sua, o seu desafio para ultrapassar. Mas aí você pede força, energia boa e vai em frente. É isso que a gente fala quando a gente fala da prece, da oração. Tá? E aí, com essa energia, com essa força, e aí, se tiver que pedir perdão também nessa oração, você pede. Se tiver que pedir desculpa, você pede, que quantas e quantas vezes nós fazemos tanta besteira, muitos dos infortúnios, às vezes, que ocorrem, é porque nós mesmos provocamos. E aí, você fala, puxa vida, vou fazer diferente. Eu lembro que na semana passada, o Calão até comentou, vamos voltar no tempo para fazer diferente. E o Calão até falou, não adianta, para voltar no tempo, você tem que voltar nas mesmas condições, pressão, temperatura e peso, nas mesmas condições. Se você voltar agora, você sabe que vai acontecer a mesma coisa. Eu vou voltar no tempo, mas eu sei o número no número da Mega Sena que deu lá 200 milhões. Opa, já sei o número, vou voltar no tempo e vou jogar. Aí fica fácil. E eu acho que quando o Calão colocou isso, foi nesse sentido que ele quis dizer. Você tem que voltar nas mesmas condições. Por isso que tem o véu do esquecimento. Olha que coisa, né, interessante. A gente reencarna e vem o véu do esquecimento. Quando vem o véu do esquecimento, aí é o seu coração. O que que você aprendeu? É que a gente fala aí das provas. E, para finalizar, eu vou ler aqui rapidamente no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte lá de ação da prece, transmissão do pensamento. O item 9 no capítulo 27. Aí ele fala o seguinte: a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Simples assim. Encerro aqui minha parte, Fabinho, falando um pouquinho sobre a prece, tá bom? É isso aí. É isso aí, obrigado, Maurício. É assim que nós chegamos ao final de mais uma conversa sobre o poder transformador da prece. Que nós possamos nos lembrar em todos os momentos da vida desse poder para nos fortalecer, nos guiar, nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, por fazerem parte desse momento. Que a nossa fé nos impulsione a continuar acreditando no amor e no poder da prece. Até a próxima, que a sua vida esteja repleta de coisas boas e positivas e de muita prece bacana, te conectando com o plano espiritual da luz, com o teu Deus. E hoje não vai ter prece no final da palestra. Eu espero que com tudo que você escutou aqui, você se permita se conectar com o teu Deus, com aquilo que você acredita, verdadeiramente, e depois você deixa aí no comentário aí como que você se sentiu, tá bom? Fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.